Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do segundo livro de Reis, hoje capítulos 18 e 19. A gente vai começar no capítulo 18 falando do reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos. Quando começou a reinar, reinou por 29 anos em Jerusalém. E aqui um detalhe, ele fez o que o Senhor aprova, como tinha feito Davi, ou seja, derrubou os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois naquela época os israelitas queimavam incenso, botaram até o nome de serpente de Neustã. E aí, meu irmão, minha irmã, o reinado de Judá, de Ezequias, vai sofrer ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, né? Que tinha levado o reino do norte ao exílio. De lá que o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, dizendo a seguinte coisa: eles subiram em Jerusalém, pararam no aqueduto, né, do açude superior e mandaram chamar o rei, o administrador, o arquivista real, mandaram chamar as autoridades, né? E disse assim para Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você se baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras de ação, estratégia, poderia militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espera que fure a mão do homem que nele se apoia? Aqui a gente está vendo que o Egito era socorro, né? Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é aquele cujo santuário e altar Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu Senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para ele. Como você pode derrotar o mais significante guerreiro do meu Senhor? Você confia no Egito para dar carros de guerra e cavaleiro. A gente está vendo aqui todo o desafio a confiança do rei da Síria, né? Ele é blasfêmia do rei da Síria. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes, beber a própria urina? Olha só, aqui ele está falando do cerco, está falando do sofrimento que imporia ajudar, né? E, entretanto, meu irmão e minha irmã, os comandantes tinham pedido para que o comandante de Judá tinha pedido para o comandante da Síria que falasse em aramaico, né? Mas não em hebraico. Então o comandante gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não se deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os convençam a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos dos assírios. A gente vê aqui, meu irmão, minha irmã, toda a prepotência e arrogância da Síria, do comandante da Síria, né? E aí, todo o relato foi dado ao rei Ezequias. Todo o relato foi dado a ele. E Ezequias, quando ouviu o relato, rasgou suas vestes, pôs roupas de luto, entrou no templo do Senhor. E ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna, e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Aqui a gente está vendo a citação de Isaías já aqui no livro, né? Eles disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem força para fazê-los. Talvez o Senhor Deus te ouça, falando para Isaías, te ouça, que Deus te ouça e ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo.
e o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Está falando aqui, meu irmão, pedindo a Deus pelo livramento de Judá das mãos da Assíria, né? Aliás, a gente sempre pede, a gente quando se mete em confusão, pede sempre livramento, né? Muitas vezes a gente não ouve o Espírito Santo, seus gemidos inexprimíveis, falar com a gente, né? E é a nossa, a gente às vezes quer fazer as coisas pelo nosso braço e se estrepa. Acaba às vezes, muitas vezes, indo para um exílio que a gente mesmo se colocou, né? Mas Deus sempre nos liberta por amor. O Senhor sempre nos liberta por amor. Tanto que Ele deixou o Espírito Santo Consolador, confrontador e consolador. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu de blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Isaías falando: ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e eu o farei morrer à espada. Aí o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina, né, meu irmão, minha irmã? Contra Líbina. Aí o Senaqueribe foi fora informado que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com esse recado: diga ao rei de Judá, não deixe que o Deus qual você confia o engane. Jerusalém não cairá na mão do rei da Síria. Com certeza você ouviu os reis da Síria e tem feito a todas as nações. A Síria é uma praga, destruía tudo, né? E aí, Ezequias faz a seguinte oração. Quando recebe a carta, né? Escrita lá, e lê: então subiu o templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê e ouve as palavras de Senaqueribe, enviou para insultar o Deus vivo. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. És Deus. E, meu irmão, a gente sempre apela, né? A gente deve sempre andar nos caminhos do Senhor. E a gente deve ter sempre em mente que a gente está aqui pela misericórdia. A gente não é consumido pelo pecado por causa da graça salvífica e do sacrifício sacrifício substitutivo de Jesus na cruz por nós. E pela misericórdia divina, né? E aí o profeta Isaías vai fazer uma profecia sobre a queda de Senaqueribe. Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi a oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem, a filha de Sião, né, Judá, Jerusalém, né, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge de quem você zombou, contra você quem você blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o olhar arrogante. Pergunta, né? Contra o Santo de Israel. Ele mesmo respondeu: sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou: com carros de guerra sem conta, subia aos pontos mais elevados e inacessíveis nas alturas do Líbano. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente viu toda essa profecia acerca da queda do rei da Assíria, Senaqueribe, né? E aí ele fala: a vocês, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo daquilo que brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhos e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raiz na terra e se encherão de frutos e seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. E meu irmão, minha irmã, quem é o
quem é o remanescente? Quem é aquele que permanece? O rei Davídico, eterno, Jesus Cristo, nosso Salvador, né? E aí, Isaías continua: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampa de cia contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e ao meu servo Davi. A gente vê aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Serão lembrados, né? Naquela noite o anjo saiu e matou 180 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o acampamento estava lotado de cadáveres, né? Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento, foi embora e voltou para Nínive, aquela cidade em que Jonas foi mandado para que se convertesse, né? E Jonas a princípio não foi, não quis ir, então tem aquela história dele, porque Jonas era um nacionalista, né? E não gostava dos assírios, até por causa da questão do exílio, que a Síria impôs ao reino do norte, né? Meu irmão, minha irmã. E a gente precisa sempre estar refletindo nos caminhos do Senhor, sempre se alimentando da palavra. Não existe crescimento espiritual sem estudo da palavra, sem entendimento da palavra. O entendimento da Bíblia, da palavra, é o que nos orienta. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém. Glória a Deus.